O Natal é uma das mais importantes datas festivas do cristianismo, sendo celebrada anualmente no dia 25 de dezembro. Nessa festa é comemorado o dia do nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu em Belém, na Palestina. O termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez se origina do verbo nascer. Por séculos, cristãos vêm debatendo se o Natal deve ou não ser comemorado em seus lares. Um argumento utilizado contra o Natal é que as tradições que cercam esse feriado são de origem do paganismo, mas não é bem assim. Nesta mesma data, em 25 de dezembro, os romanos comemoravam a festa Natalis Invicti Solis, que significa o nascimento do sol vitorioso, em 274 d.C. Essa festa pagã era homenagem ao sol invencível, que tinha muita associação com o culto a Mitra, um deus de origem persa. Outros povos da antiguidade também celebravam a festa, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. Além disso, aproximadamente no dia 21 de dezembro, acontecia a Saturnália, que era a celebração a Saturno. Com o crescimento do cristianismo, acredita-se que o dia 25 de dezembro foi ressignificado como o nascimento de Cristo para enfraquecer essas festas pagãs que eram feitas pelos romanos naquele tempo. Pois até então acredita-se que era comemorado o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Até o ano 349 havia uma discussão para saber qual dia deveria ser celebrado o nascimento de Jesus. Em 194 d.C., Clemente de Alexandria propôs a data de 19 de dezembro do ano 3 a.C., enquanto outros pretendiam que o nascimento ocorresse entre o dia 30 de maio ou 19 ou dia 20 de abril. Mais tarde, em 214 d.C., Epifânio propôs a data em 20 de maio. Nessas datas existem confusões entre a época da concepção e do nascimento. No entanto, essas datas parecem concordar com a velha tradição de que Cristo teria sido concebido na primavera e teria nascido em meados do inverno. Alguns historiadores afirmam que a data 25 de dezembro foi utilizada pela primeira vez pelo Papa Júlio I em 350 d.C. Mais tarde, o imperador Justiniano determina 25 de dezembro como feriado nacional em 529 d.C. Portanto, temos que antes de ser instituída a data de 25 de dezembro, os cristãos já se relembravam do nascimento de Jesus Cristo em outras datas. Segundo, o dia 25 de dezembro não é de exclusividade pagã, ele não pertence a nenhum povo, a nenhuma cultura. Não é porque os pagãos utilizavam essa data que nós não podemos utilizar essa data para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor. Embora algumas tradições definitivamente possuam raízes pagãs, existem muitas mais tradições que são associadas com o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do Salvador do mundo em Belém. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Já que estamos falando sobre Natal à luz da história, não poderíamos deixar de lado a historicidade da existência de Jesus, pois, se Jesus não existiu, não faria sentido celebrar o seu nascimento. E aí pode chegar uma dúvida na sua cabeça. Será que Jesus realmente existiu? No ano 66 d.C., os judeus da Palestina iniciaram uma revolta contra o governo romano daquela época. O imperador chamou a Vespasiano para liderar algumas tropas e em 67 d.C., Vespasiano fez um cerco à cidade de Jotapata, na Galileia. No 47º dia, um jovem revolucionário judeu se rende às tropas romanas, diferente de muitos outros que tinham escolhido o suicídio. Aquele jovem era Flávio Josefo, conhecido como o maior historiador judeu da sua época. Enquanto Flávio Josefo trabalhava para Domiciano como historiador, ele escrevia alguns documentos em Roma. Um desses documentos é conhecido como Antiguidades Judaicas, a qual Flávio Josefo escreve. Nesta época havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e era considerado por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias sobre quem os profetas contaram maravilhas. É bom lembrar que Flávio Josefo não era um historiador cristão.
Incluindo Flávio Joséfo, existem outros escritores que num período de 150 anos mencionam Jesus após sua morte. Nesses mesmos 150 anos, existem 9 menções ao imperador Tibério César, o imperador dos tempos de Jesus. Ou seja, temos uma menção a mais de Jesus Cristo entre as fontes históricas não cristãs do que menções ao imperador Tibério dos tempos de Jesus. Entre as 10 fontes que mencionam Jesus, nós temos Plínio, Joséfo, Tácito, Flego, Talo, Suetônio, Luciano, Celso, Marabar, Serapion e o Talmud. Considerando todas as fontes, inclusive as cristãs, nós temos uma proporção de 43:10 daquelas que mencionam Jesus em relação ao imperador. Plínio o Jovem, legado romano da Bitínia, Ponto, hoje atual Turquia, escritor romano do segundo século, enviou uma carta ao imperador Trajano, pedindo conselhos sobre como lidar com os cristãos que se recusavam a reverenciar a imagem de César. Plínio assinalou que esses se reuniam regularmente e cantavam hinos a Cristo como se esse fosse um deus. Portanto, já no segundo século, nós temos informações que os cristãos veneraram a Cristo como um ser diferente dos outros seres humanos. Tácito, o historiador romano mais confiável, descreve os cristãos como aqueles que receberam esse nome de Cristo, que foi sentenciado por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. E essas informações coincidem perfeitamente com as informações detalhadas nos evangelhos. Luciano de Samosata, um escritor de sátiras grego do segundo século, zombou dos cristãos por, entre outras coisas, adorarem um homem que foi uma pessoa notória e instituiu os ritos inauditos deles e por isso foi crucificado. Mas depois, mais tarde, ele chama Jesus de um sábio. E por fim, podemos incluir Celso, que mesmo atacando as crenças cristãs, de forma nenhuma negava a existência de Jesus. Celso faz pouco caso da linhagem da condição socioeconômica de Jesus. Ele chama sua mãe Maria de adúltera e ele atribui seus poderes milagrosos à feitiçaria que ele teria aprendido no Egito. E ele acusa Jesus de ter usado esses poderes erroneamente para afirmar sua própria divindade. E com essas afirmações e citações nós podemos concluir no mínimo 3 fatos. Primeiro, Jesus é citado como um personagem histórico e influente do seu tempo. Segundo, já no início do segundo século, Jesus era considerado pelos cristãos como uma divindade. Terceiro, os próprios anticristãos, quando falavam contra Jesus em seus discursos, afirmavam que Cristo fazia feitos milagrosos, como afirmou Celso e também o Talmud babilônico, obra dos judeus no quarto século. Considerando todas as fontes, sem fazer exceção, nós temos uma comparação, uma proporção de 43:10 das fontes que mencionam Jesus em relação às fontes que mencionam um imperador que reinava nos tempos de Jesus. Isso é incrível. Ou seja, considerando os historiadores e escritores que mencionam sobre Jesus em seus escritos, a sua existência é bem mais viável do que a existência do imperador Tibério César que reinava no seu tempo. É extraordinário como um homem que nasceu em uma cidade humilde e pequena e morou em uma região considerada desprezível, percorrendo uma nação que não era dominante, ter mais impacto que o imperador romano. E é a partir daqui que a gente pode mergulhar mais a fundo para conhecer um pouco mais a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, o próprio Deus profetiza que haveria um descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa foi a primeira profecia feita e é conhecida como a primeira boa notícia da história, pois mesmo com o pecado cometido no Éden, o Senhor já estava provendo um meio de salvação para nós. Séculos antes de Jesus nascer, Isaías anuncia que uma virgem daria à luz a um filho e que este seria chamado de Emanuel. Em Isaías 9:6, novamente o profeta anuncia que um menino nasceria e que este seria chamado de Deus Forte, Conselheiro e Príncipe da Paz. Mesmo sem saber quando isso aconteceria, Isaías profetizou com convicção a vinda do nosso Senhor. Nessas passagens podem-se ver claramente que se trata de uma pessoa divina, pois nenhum filho de pais normais seria capaz de cumprir essas profecias. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Sempre foi anunciado claramente nas Escrituras que o Messias esperado haveria de vir da descendência do rei Davi, da tribo de Judá. Começando por Abraão, ancestral de Davi, já havia uma promessa que através de sua semente Deus enviaria a esperança da humanidade. Depois, com a bênção de Jacó, neto de Abraão, a Judá, de que da sua tribo sairia o leão da tribo de Judá e que viria alguém que governaria com um cetro de justiça, ficou claro que o governo seria estabelecido através da tribo de Judá. Muito tempo depois, escolhido pelo próprio Deus, Davi chega ao trono de Israel. No entanto, Davi não era o cumprimento final das profecias divinas de um rei para o seu povo. Deus fez uma promessa a Davi acerca da dinastia eterna de sua casa. Apesar de no primeiro momento essa profecia se referir ao rei Salomão e se estender a outros reis davídicos, ela foi completamente realizada e encontrou seu cumprimento somente em Cristo. Antes do nascimento de Jesus, alguns sacerdotes judeus e pelo menos uma tradução oficial das Escrituras acreditavam que Miqueias 5:2 significava que o Messias viria de Belém da Judéia, que em tempos mais antigos se chamava Efrata, como vemos em Gênesis capítulo de número 35, versículo 16. Belém é uma cidade do Oriente Médio, fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, tem aproximadamente 30 mil habitantes, na sua maioria muçulmanos, misturado ali com cristãos, judeus. Hoje ela está sob a administração da Palestina, depois do Acordo de Oslo, porém Israel passou um muro dividindo ali o território de Jerusalém e de Belém, e controla a entrada e a saída da cidade de Belém. A cidade de Belém era pacata, uma simples, humilde cidade, onde Miqueias diz, em capítulo 5, versículo 2, que não se julgue inferior às demais cidades de Judá, porque de ti nascerá o Senhor das nações. O profeta Miqueias viu que o Messias não nasceria nos imponentes ambientes da realeza de Jerusalém, mas em Belém. Belém já fez parte do território de Israel. Lá atrás, na conquista da terra de Canaã, ela fez parte do território ali de Judá. É uma cidade da tribo de Judá. Ela é bastante conhecida pela passagem de grandes personagens da Bíblia. A própria tumba de Raquel está na entrada da cidade. E ali a gente tem histórias como a de Ruth, de Boaz, que são os avós de Davi, o grande rei de Israel, o segundo rei de Israel, o rei que mais conquistou terra em Israel. Nesta mesma cidade de Belém, pequenina cidade de Belém, nasceu um outro pastor, que era Davi. E da descendência de Davi vem a genealogia de Jesus, para ali José e Maria. A profecia de Miqueias teve seu cumprimento literal e espiritual no nascimento de Jesus. E essa previsão detalhada ajudou a manter viva a esperança no coração do povo de Deus de que viria alguém que salvaria o seu povo. Os líderes judeus nos dias de Herodes conheciam bem esta passagem e a citaram de cor quando ele, interessado, indagou onde o rei de Israel nasceria. Uma curiosidade sobre a cidade é que ela é conhecida como Casa do Pão, provavelmente porque lá atrás ela tinha o cultivo do trigo, vivia da agricultura. Hoje já não mais, né? Os camponeses que ali moravam migraram e hoje é uma cidade que vive do turismo, por causa do nascimento de Jesus. Ali, supostamente, no local onde Jesus nasceu, construíram a Basílica da Natividade. Ali tem, dentro dessa basílica ali, tem um lugar, a gruta, a estrela, o lugar onde foi recebido os magos. É um lugar turístico de bastante visitação, onde há uma grande peregrinação, não só nesse lugar como em toda a cidade. No Campo dos Pastores, ali na própria entrada da cidade tem a tumba de Raquel, a mãe de José, né, o grande governador do Egito, e entre outros atrativos ali que tem dentro da cidade, que remete à história de Jesus, o nascimento de Jesus, a passagem de grandes personagens que passaram por ali também. É uma cidade que hoje tem a sua importância de cultural, de visitação, de peregrinação, mas ainda ela tem uma promessa, porque ela fez parte do território de Israel e vai fazer parte de um contexto futuro aí de Apocalipse. Ali nos seus vales entre Belém e Jerusalém ainda tem promessas para se acontecer ali. Mas tu, Belém Efrata,
Embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O profeta Miqueias viu que o Messias não nasceria na realeza em Jerusalém, mas sim em Belém, pois era a casa original de Davi. E isso havia de acontecer, pois ele mesmo já havia profetizado que Jesus nasceria na pequena cidade de Belém. Agora nasce o que por muitos era intitulado Filho de Davi, Filho do nosso Deus, é o Deus poderoso, nascido entre os homens numa pequena cidade, onde não havia espaço nem para um casal naquele momento. Eles procuraram algum lugar para que pudesse ter o pequeno, o menino, o filho, e encontraram a estrebaria, onde no meio dos animaizinhos nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.